E com muita alegria eu recebo ao vivo aqui no estúdio do Tudo Mais a Ana Cerqueira, que é especialista em cibersegurança. A gente vai falar sobre esse assunto maravilhoso, esse universo. Seja muito bem-vinda, bom dia. Muito obrigada por me receber. Um prazer estar aqui. Que bom ter você com a gente aqui, para a gente falar sobre esse mundo da cibersegurança, né? Quando a gente fala sobre isso, acho que tem gente que ainda não tem... Né? Informação é tudo, né? Então, eu sei que muita gente ainda não entende muito o que é a cibersegurança, Ana. Vamos começar assim, para as pessoas entenderem. A cibersegurança permeia as nossas vidas. No momento que você entra numa rede social, por exemplo, você está exposto. Saber ali o entorno que você está, é importante tomar algumas precauções. Então, do mesmo jeito que a gente se preocupa com a segurança física, estar seguro no ambiente cibernético, no ambiente digital, é extremamente importante. E a gente vai dar algumas dicas sobre isso também. Maravilhoso. Então, assim, tudo que envolve a nossa segurança, é isso? Virtual, isso. Digital, está envolvida com a cibersegurança. Sim, está. É isso. Isso. Tá, já entendemos o que é a cibersegurança, agora vamos falar sobre as mulheres neste mundo. 20% das posições é um número baixo ainda, né? É ainda um ambiente predominantemente masculino? É ainda um ambiente predominantemente masculino, sim. O conhecimento está detido no masculino. As mulheres, esse ambiente tem crescido em sua expressividade com relação às mulheres. A gente tem conseguido permear mais esse universo, que é um universo muito vasto. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, é um universo muito vasto, permeia governança, permeia a parte técnica profunda, investigação, toda a parte de risco, compliance, fraude. Então é um ambiente bastante diverso que existe aí espaço para todos, mas ainda há poucas mulheres nesse universo, sim. Mas você me disse que há pouquíssimo tempo atrás, num passado bem recente, era bem menos mulheres. Temos mulheres muito capazes e inteligentíssimas no nosso país. Nós temos. Não é? Nós temos uma diversidade interessante. Há pouco tempo atrás, quando nós criamos a UONCE, que é uma organização non-profit visando a capacitação de mulheres, nós tínhamos aí em torno de 8%, 10% de mulheres, hoje a gente já tem 20%, isso em crescimento. Isso teve uma aceleração e a gente acredita em mecanismos que a gente pode ter para acelerar ainda mais. Porque falando dessa diversidade, ela é importante, quanto mais gente pensando diferente, mais criativos somos. Sim. Então essa diversidade é importante sob o ponto de vista de competências também. Entendi. Né? A ONCE, como você disse, né, ela é um grupo que apoia as mulheres aí na cibersegurança. Como que foi essa ideia? Como que surgiu? Olha só, você que está assistindo a gente, de repente está precisando de uma ideia aí do que rumo tomar na sua vida, por que não se capacitar, não é mesmo? Para trabalhar com segurança exatamente. Cibernética. É um mundo interessante. A ONCE ela foi criada a partir de uma pessoa, a nossa fundadora é a Letícia Gemmel, criou a partir dos Estados Unidos para atuação em Latinoamérica. O objetivo principal era aumentar a presença feminina no ambiente de cybersecurity, através da capacitação dessas mulheres, né? E a gente começou uma jornada de treinamentos, especializações, certificações, realmente levando conteúdo de qualidade, conhecimento de qualidade, para que as mulheres despontassem nessa área tão importante. Olha só que interessante, gente. Vamos colocar então um @ aí das redes sociais da ONCE para conhecer um pouquinho mais do trabalho. Como que é feito esse trabalho com as mulheres? A gente, nós, como eu disse, nós não temos nenhum tipo de lucro, né? O nosso objetivo é realmente o propósito, né, de ingresso dessas mulheres. Então, nós temos dentro da ONCE diversos programas, né? Então, desde o Training Center, que é o programa principal, onde a gente aporta todos o conhecimento, cursos, certificações de mercado. Então, nós temos parcerias com as grandes Big Techs, né, todas elas. E essas Big Techs têm seus treinamentos, suas certificações, que a gente chama,
que a partir dessas certificações você ganha ali um conhecimento adicional e adiciona isso ao seu currículo, né, para conseguir aí galgar espaços nessa área. Então a gente tem o Training Center, onde a gente vai capacitar essa mulher. Nós temos o ONCE Mentoring, onde a gente vai mentorear as mulheres. Então, nós temos programas de mentorias aí por ano. O ano passado a gente fez Quero Ser Uma Gerente, Quero Ser Uma Diretora. Então, a gente capacitou com pessoas influentes da área do mercado, mentorando essas pessoas que queriam aí galgar um novo espaço na carreira. Nós temos o ONCE Talks, que é onde a gente coloca essas mulheres nos stages dos grandes eventos de segurança no Brasil. Então, essas pessoas começam a aparecer, a gente ajuda essa mulher a criar uma marca dentro desse universo profissional. E aí nós temos o ONCE Tech, nós temos mais ou menos uns 10 programas aí permeando várias iniciativas para ajudar realmente as mulheres a ganhar conteúdo, a expor esse conteúdo e cada vez mais aperfeiçoar e o melhor, ajudar a próxima. Quem é a próxima? Isso é fundamental. Assim. Mas, Ana, eu acho que o pessoal pode estar assistindo a gente assim, Ana, mas eu não tenho nenhum conhecimento de internet, de segurança, eu trabalho com vendas, por exemplo. Eu posso fazer esses programas da ONCE? Eu consigo me capacitar para trabalhar com isso? Então, nós temos certificações base, precisa ter um conhecimento, não profundo, mas um conhecimento básico de tecnologia, né? Acessos e tal, mas existem certificações que a gente chama de entrada. Então, a gente pode, até nossa área de jobs, que é o ONCE Jobs, que tem aí, que é tipo um RH, a gente consegue ajudar essa pessoa a entender para onde ela quer ir e ali desenhar com ela um programa de conhecimento, e até o Jobs também é responsável por ajudar as pessoas na recolocação também, ou colocação no mercado. Você falou em conhecimento, né? Por exemplo, pessoal, quem não tem conhecimento, ouça essa história. Nós tínhamos uma associada nossa, um membro, que trabalhava com moda. Moda. Estilista. Nada a ver com cibersegurança. Estilista. Mas despertou numa conversa, olhando uma conversa como essa, despertou assim, eu quero viver isso. Eu acho que eu tenho competência para isso. E começou a estudar. E estudou muito, aprofundou os seus conhecimentos, começou do começo. Zero, claro. E foi ampliando o conhecimento. Hoje ela está como analista de uma grande rede de retail e em cybersecurity. Então é possível, porque a gente tem muito espaço. Hoje eu estava comentando, né, a força de trabalho global, a gente está falando de 5,4 milhões de pessoas trabalhando na área. Mas a gente tem um gap de 4,2, mais ou menos, milhões de pessoas. Ou seja, nós temos um gap do tamanho de uma força de trabalho praticamente. Esse número é assustador, na verdade. E é só oportunidade. É só oportunidade de trabalho. É só oportunidade. Então, o que a gente precisa? De adquirir conhecimento, estar, obviamente, uma rede de relacionamento e focar. Que foi o que essa pessoa que eu citei aqui fez. Ela só focou. Olha só que oportunidade, tá vendo, gente? Basta querer estudar, se dedicar. Claro, tudo na vida é assim, a gente tem que dedicar para conseguir, não é mesmo? E olha que incrível essa história. Agora, fala pra gente, a cibersegurança é um tema cada vez mais relevante. Quais são aí as principais ameaças, né, digitais enfrentadas pelas empresas hoje em dia, principalmente? O que acontece, assim, eu trabalho numa empresa de inteligência de ameaças, né? Então, o que acontece? A gente tem muitos vazamentos. Então, vazamento de dados sensíveis, a todo momento está ocorrendo um vazamento. O que acontece? O criminoso, ele se apodera dessa informação vazada e ele vai construir ali uma linha de raciocínio de ataques. E aí, pode ser os mais variados, credenciais expostas, que é um insumo muito utilizado pelos hackers do mal, vamos chamar assim,
são credenciais que estão aí expostas de alguma forma. Então, as empresas precisam se preocupar, sim, com o que tem de dados vazados, se esses dados que estão expostos estão ainda válidos para acesso dentro das organizações. Com uma credencial válida, um criminoso pode fazer uma série de coisas, cometer fraudes, cometer empréstimos fraudulentos, por exemplo. Sim. A gente detectou isso recentemente. Um criminoso pegou uma credencial, começou a explorar essa credencial dentro do ambiente bancário e conseguiu chegar num nível ali de aprovação de crédito. Faltava uma aprovação para pegar o dinheiro. E aí a gente conseguiu deter isso. Então, assim, entender, muito mais do que entender as ameaças, entender como lidar de maneira inteligente com esse monte de dados que estão expostos e como você se preserva da utilização disso, né, dos criminosos utilizando essa informação. Você tem phishing a todo momento acontecendo, então são links que são enviados por SMS, por e-mail, pelo WhatsApp, por exemplo, onde as pessoas ali inocentemente clicam e ficam ali à mercê de um criminoso. E aí tem variadas fraudes que são cometidas aí no nosso dia a dia. Por isso que eu comecei dizendo que a segurança, a cibersegurança, ela está muito mais na nossa vida do que a gente imagina, porque toda a nossa vida é digital. Hoje sim. Nós não fazemos absolutamente nada sem um celular, sem a internet. Verdade. Então, isso é bem significativo. Outro ponto importante são os ransomwares, né? As empresas também são ataques que são onde o criminoso criptografa, ou seja, ele bloqueia o acesso aos dados daquela organização, da própria empresa, e ele pede um resgate. Ele sequestra os dados e pede um resgate para a empresa ter aqueles dados de volta. E as pessoas acham que isso não é comum, mas é o dia a dia. Muitas empresas todos os dias sofrem ataques de ransomware. Então isso é muito, muito importante. E tem variadas ameaças acontecendo aí todos os dias, mas essas são as principais. Por isso é tão importante esse trabalho de cibersegurança, claro, nas grandes empresas, nos bancos, né, nas instituições financeiras, principalmente, porque hoje em dia, Ana, os dados pessoais valem ouro, né? Parece que está todo mundo em busca desses dados pessoais. A gente brinca que o dado é o novo petróleo. É o novo petróleo, os dados pessoais. É verdade isso. Olha que bela comparação. Nunca tinha escutado. Muito bom. Os dados pessoais hoje valem petróleo. É mais ou menos isso. Sim, a gente viu aí, então, que as empresas precisam ter esse cuidado para proteger os nossos dados. Mas, assim, e nós? O que nós podemos fazer para a gente... Né, quais são as dicas aí que você pode dar para a gente não cair em nenhum golpe, nenhuma pegadinha? A principal coisa é a atenção. Eu acho assim, estar atento. Tá. Porque o que acontece? Os golpes, eles estão acontecendo, como eu disse, a todo momento. E cada dia surge um diferente, meu Deus. Cada dia surge um diferente. Porque do mesmo jeito que a gente está trabalhando para combater o crime, o criminoso está trabalhando para acelerar o crime, né? Então, estar atento. Eu, como uma pessoa física, a partir do momento que eu recebo mensagens, e-mails, WhatsApps, SMS, seja o que for, eu preciso conferir o remetente, né? Eu preciso entender quem está me mandando. Sim. Eu conheço, não conheço. Como uma pessoa acessa, me manda lá um link no meu WhatsApp, uma pessoa desconhecida, bloqueia na hora. Não deixa esse link aberto, bloqueia. Se você recebeu uma informação de alguém que você não conhece, seja por e-mail, seja por qualquer mail, WhatsApp, bloqueia o número. Você está recebendo chamadas insistentemente. Seu celular tem uma função que lá de bloqueio de número. Mas 15 ligações por dia de números diferentes. Bloqueie todos. Dá trabalho, mas faça isso. Porque você está estancando a possibilidade ali de fraudes no seu universo, pelo menos. Entendi. Né? Quando a gente recebe alguns tipos de ligação, de abordagem de criminoso, eles normalmente fazem um terrorismo ali, né? Seu nome está sujo, sim. Você foi negativado, isso e aquilo. Se você
liga, desliga, ouve o que você tem que ouvir, se você achar que tem que ouvir, eu já desligo, e liga para o seu banco, para o seu gerente, converse com a pessoa, ligue pelo número que você habitualmente usa e conversa com o gerente do seu banco. Está acontecendo isso? Não, não está. Aconteceu comigo. O seu cartão de crédito foi gasto tanta despesa. Foi feita tal despesa. Eu falei assim, mas eu não fiz. Mas aí chegou um outro SMS, falou assim, olha, você não pagou a fatura X. Eu falei, gente, tudo bem que a correria está grande, mas eu paguei. Mas para ter certeza absoluta, eu liguei para o gerente, ó, recebi isso e isso. Ela falou assim, Ana, está acontecendo esses 3 golpes agora. Então, assim, não converse com quem você não conhece, converse com quem você conhece. Não responda e-mails ou qualquer tipo de mensagem de remetentes desconhecidos. Bloqueie. Coisas assim, simples, podem preservar um pouco o nosso ambiente digital. Outra coisa, redes sociais. Nós temos aí o costume de... quem tem que produzir conteúdo, tudo bem, é o trabalho, mas quem não tem, preserve-se um pouco, não exponha tantas informações assim. Porque essas informações, combinadas com outras, por exemplo, um dado vazado, a pessoa, você vira o alvo. O hacker, ele vai fazer uma pesquisa. O que tem de dado vazado, quais são as suas senhas, ele vai conseguir quebrar eventualmente essa senha, vai conseguir acessar o seu banco. Então, assim, toma cuidado, porque a gente acha que uma foto simples na praia, você tem algum número ali, placa de carro, as pessoas tiram fotos, não veem que está aparecendo a placa do carro. É um dado sensível, gente, a placa de carro. Né? Uma coisa interessante para quem não conhece tanto de segurança, mas se você faz uma foto com algum gesto e sua impressão digital está de frente para a câmera, isso pode ser usado também, né? Então toma cuidado com o tipo de pose que você está fazendo, né? Então tudo pode ser utilizado pelo criminoso. Tudo. Desde uma informação simples até uma digital que ele consegue pegar. Essa era a minha próxima pergunta. Se nas redes sociais nós ficamos mais vulneráveis, pelo jeito nós ficamos sim. Né? Tem também aquelas está em algum lugar e postar que está naquele lugar, naquele momento. Espera um pouquinho, a hora que você for embora, você posta que você estava lá, não é mesmo? Exato. Porque assim, tem muitos riscos realmente. Ana, assim, as pequenas e médias empresas, elas costumam não dar muita importância aí para a cibersegurança e de repente viram um alvo aí de ataques cibernéticos, ou elas estão mudando a mentalidade? Estão mudando a mentalidade. A gente está trabalhando, através da própria ONCE, dessa disseminação toda de trabalhos que a gente faz, a gente procura democratizar a segurança. E nas organizações que eu trabalho também, a gente faz isso. A gente criou soluções, pacotes de soluções, a questão da conscientização de segurança muito forte também, para que as pessoas, as empresas menores, tenham acesso a condições também, né, para comprar soluções que vão ajudar elas a estar mais segura, né? Então, olhando para a tecnologia, tem um arcabouço enorme de soluções para as empresas pequenas, médias, se protegerem também. Existe mecanismo para isso, sim. Está mudando? Está mudando, mas ainda está longe do ideal. Entendi. Essa conscientização, ela veio muito depois, infelizmente, da pandemia que a gente viveu, que foi terrível, mas houve esse despertar para a segurança muito forte depois disso, porque tudo o meio digital se tornou um meio de negócios, efetivamente. Sim. Né? Agora, assim, quais são os grandes desafios, então, das mulheres que querem entrar, né, neste mercado de cibersegurança? Quais são as dicas que você dá? E que bom, né, que as mulheres estão aí cada vez mais se dedicando a esse tema, a esse mercado. Sim. Olha, os desafios são os desafios rotineiros aí, onde existe aí um certo preconceito, a mulher tem que se provar muitas vezes ali no conhecimento mesmo. A gente tem casos de uma mulher que tem um conhecimento técnico profundo
e um homem na sala, o homem ouvindo a mulher. Não, até hoje isso acontece. Então, porque segurança, quando você entra num detalhe profundo técnico, realmente é profundo, é técnico, né? Então, essas discussões assim mais elaboradas, a gente ainda tem ali um preconceito, né? Mas a gente tem mulheres muito capazes, muito competentes em várias frentes. Então, a gente tem que criar o ambiente para ser ouvida. E isso a ONCE ajuda também, né, nessa mentoria, por exemplo. A gente tem o mundo, esse universo ainda é masculinizado, como a gente falou. Então, o que na ONCE a gente está fazendo? Parceria. A gente tem uma área na ONCE, que é o He for She, onde os homens apoiam as mulheres. Olha! Né? Então, eu sempre brinco, né, que a gente é uma ONG feminista, mas não é separatista. Se o conhecimento está detido no universo, a gente tem que fazer parceria com esse universo, não separar esse universo. Então, a gente tem muitos homens ajudando a gente com dicas e elaborando um pouco mais esse desafio que se apresenta. As dicas que eu dou, como eu disse, assim, eu só vejo oportunidades. Tá? Que bom, né? Não existe, assim, é só uma vontade de ingressar. Se você está dentro da segurança física, por exemplo, vir para a segurança digital é um passo fácil, porque você tem a cabeça de segurança, você pode trabalhar em algumas análises, por exemplo. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem desafios, a gente tem um universo de oportunidades. Basta se capacitar. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Ana, muitíssimo obrigada. Volte sempre. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la. Obrigada por trazer para a gente nessas oportunidades aí para as mulheres no mercado de trabalho, para as mulheres na cibersegurança.